Na prática, essa sociedade de castas ainda existe. Olá, amigos, tudo bem? Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História, aquele quadro que a galera curte muito, por quê? Porque a gente aqui aborda temas que geralmente não aparecem nos livros de história, ou que aparecem muito pouco, são abordados de forma superficial. Dessa vez eu queria falar com vocês sobre as sociedades de castas. Ora, as sociedades de castas eram sociedades rigidamente estratificadas, na qual a posição social de cada indivíduo era determinada pela sua condição de nascimento. O problema dessas sociedades de castas, assim como acontecia nas sociedades estamentais do antigo regime, é que elas não permitem a mobilidade social. Então, se você é filho de alguém que pertencia a uma casta, você estaria condenado, entre aspas, a permanecer naquela casta. Geralmente, essa estratificação ela era fruto de fatores de natureza religiosa. Um exemplo clássico de sociedade de castas, muito citado, naturalmente, é a Índia. A Índia é um país com mais de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, estima-se algo em torno de 75% é de religião hindu. Nós temos também muçulmanos, temos outras matrizes religiosas, mas a maioria é esmagadora de religião hindu. Originalmente, o hinduísmo estabeleceu uma divisão da Índia em castas sociais, rigorosamente diferenciadas. Para vocês saberem quais são essas castas, a gente preparou uma arte para vocês. Observe aí. No topo da sociedade de castas da Índia ficam os brahmanes, que eram sacerdotes, intelectuais, professores, sacerdotes principalmente que dominam ou dominavam os textos dos Vedas, que são textos sagrados do hinduísmo. Abaixo dos brahmanes vinham os kshatriyas. Kshatriyas eram uma casta de militares. A seguir vinham os vaishyas, que eram fazendeiros e comerciantes. Descendo um pouco mais, vinham os sudras, que eram trabalhadores e artesãos que serviam às outras castas. Descendo mais um pouco, ficam os dalits, que eram pessoas que eventualmente eram expulsas de suas castas por alguma coisa irregular, vamos colocar assim, que teria cometido em termos religiosos ou de conduta em relação a outras castas. E lá na base vinham os párias, que constituíam uma camada bastante significativa da sociedade da Índia. Ora, a gente diz que representavam, mas a verdade é que a sociedade de castas ela ainda está presente na Índia, Porque embora a sociedade de castas ela tenha sido abolida pela Constituição de 1947, logo depois da independência da Índia, liderada aí pelo nosso Mahatma Gandhi, na prática essa sociedade de castas ainda existe. Os párias, que constituem uma grande porção da população da Índia, eles são considerados como intocáveis, impuros, eles não pertencem a nenhuma casta, são considerados como uma camada marginalizada da população e vivem de realizar trabalhos que são deploráveis. Eles lavam cadáveres, limpam fossas, são vistos de uma maneira extremamente preconceituosa, são realmente párias, A palavra pária, a expressão pária virou sinônimo de pessoa marginalizada que vive na extrema pobreza, à margem realmente da sociedade. Esses párias na sociedade da Índia, eles não podem sequer se banhar no rio Ganges, que é um rio sagrado para a religião hindu.
que acontece? O sistema de castas ele foi abolido em 1947, mas na prática a coisa não mudou, né? A segregação em relação aos párias, ela continua a existir, eles continuam sendo molestados, agredidos, os relatos de estupro, de violência de toda a natureza. Né? Então é um tipo de lei que não funcionou, não funciona na prática. Né? E essa questão da proibição de casamento entre castas, por exemplo, a Constituição já aboliu. Então você tem casamento entre castas. Tá? Não me refiro a pares, mas entre castas. Então existem esses casamentos, só que o interessante, né, a gente tem relatos de noivos que sofrem preconceitos da própria família. Então, um Vaixya casa com um Sudra, com uma pessoa da outra camada, as famílias não se entendem, elas não reconhecem aquilo. Quer dizer, uma situação extremamente complicada. Tá? E o pior não é isso, gente. A proliferação do número de castas na Índia é uma coisa que vem acontecendo de forma inacreditável. Né? Fala-se na existência de mais de 3.000 castas. Tem noção? Quer dizer, isso é resultado de quê? Do crescimento econômico da Índia, né? do crescimento político. Então, as funções, as relações sociais, naturalmente, elas vão se tornando mais complexas, mas o pior é que, na prática, a segregação, né, o preconceito, ele continua a existir. Então isso é uma situação muito complicada, muito difícil, né? Quando a gente pensa num tema, por exemplo, como direitos humanos, algo que em 1948, curiosamente, um ano após a independência da Índia, a ONU publicou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que simplesmente condena esse tipo de postura, né? Esse tipo de cultura. Mas, infelizmente, é uma coisa que ainda existe. Né? Não era isso que Gandhi queria, mas, infelizmente, é uma coisa muito difícil de ser mudada na Índia. Tá? Fique de olho no tema, porque Índia aparece muito no Enem. Tá? É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixa aí o seu comentário, deixa a sua sugestão, a sua crítica. Tudo isso é muito importante para a gente melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui na Polis. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, aproveita e faz isso agora, tá bom? E não deixa de compartilhar. Beijo, Polis, para vocês e até o próximo Avesso da História.